Olá, tudo bem? Eu sou André Dick do Cinematográfico. Hoje eu estou aqui para falar um pouco dos indicados ao Oscar de Melhor Filme em 2023. Foram 10 indicados, esse número maior existe desde o ano de 2010. Em alguns anos posteriores, a academia às vezes indicou 8, 9 filmes, mas nos últimos anos, obrigatoriamente, são 10 indicados. É uma lista muito diversa, muito ampla, abarca diferentes estilos e, como toda lista, ela tem filmes que contentam grande parte do público, outros que não tanto. A maioria desses filmes foram bem recebidos pela crítica, né? E também teve uma boa performance em festivais que costumam credenciar bastante para o Oscar. Então, a gente vai começar falando um pouco do Nada de Novo no Front. Esse é um filme alemão do Eduard Berger, um filme de guerra muito impactante. Ele lembrou, para mim, bastante de Vai e Veja, um clássico dos anos 80, que se você não viu, deve procurar. E tem também algumas referências no cinema mais contemporâneo. Eu acho que ele lembra um pouco alguns elementos do Até o Último Homem, 1917, do Sam Mendes, embora eu ache que aqui o Berger ele consegue mostrar a guerra de forma mais crua, por isso que eu me referi ao Vai e Veja dos anos 80. O Vai e Veja tem essa característica de mostrar a guerra de maneira muito contundente, crua, realmente apresentando a violência que poderia ter existido nela e existiu nela. Em termos de cinema, é um dos filmes tecnicamente mais fantásticos dos últimos anos. Eu acho que ele recebeu o BAFTA com o merecimento de ser essa obra de guerra diferenciada. Agora, tem alguns elementos que eu não gosto tanto no filme. Eu acho que, por exemplo, a segunda parte dele quebra um pouco a qualidade em relação à primeira. Embora o elenco atue muito bem, parece que não há uma cadência de suspense que vai crescendo até o fim da narrativa. Parece que tem uma pequena diminuição de expectativa, a narrativa fica um pouco dispersa, mas o saldo final eu acho que é bastante positivo. É um filme que vale a pena ver, filme da Netflix, então é de fácil acesso. O segundo filme é o Avatar, O Caminho da Água, do James Cameron. Esse é um filme fantástico, a meu ver, muito superior ao primeiro, de 2009, apesar de, narrativamente, ele ser, em parte, criticado pela história um pouco simples, os personagens não tão desenvolvidos. Mas eu acho que aqui o James Cameron ele consegue desenvolver o que ele quer contar muito em termos de imagens. E o James Cameron, nesse ponto, é um diretor quase insuperável. A parte de efeitos visuais é ainda mais incrível do que a do primeiro Avatar de 2009, que já era bastante impressionante. E eu acho que o filme, além de tudo, mereceu essa bilheteria que ele está conseguindo de 2 bilhões e 200 milhões em torno disso até agora. É uma bilheteria que está de acordo com a qualidade do filme. Ele não é apontado como favorito nem pelo público, nem pela crítica, ele ficou um pouco de coadjuvante. Ele recebeu só 4 indicações, o que eu acho um número pequeno em relação a outros filmes que são um triunfo técnico. Eu posso lembrar um pouco da série O Senhor dos Anéis, que teve dezenas de indicações entre 2001 e 2003. Então, eu acho que o Avatar podia ter sido mais reconhecido pela parte técnica. Mas ele, constando como melhor filme, eu já acho bastante justo. O James Cameron fez um trabalho de grande qualidade mesmo. É uma pena que ele não tenha sido só lembrado na categoria de direção. Eu acho que ele merecia ter sido indicado ao Oscar dessa categoria. O terceiro, Os Banshees de Inisherin,
do Martin McDonagh. Esse é um filme que tem um hype muito grande. Ele teve uma boa atuação em festivais pelos quais ele passou. E o diretor, ele tem bastante qualidade. O McDonagh, ele fez dois filmes que eu considero bastante interessantes, uma na mescla entre drama, comédia. Um é o Na Mira do Chefe e o outro é o Três Anúncios para um Crime. O Três Anúncios para um Crime deu o Oscar de melhor atriz para Frances McDormand em 2018. Eu acho um filme muito bom, acho que ele melhorou com o tempo. E o Na Mira do Chefe, o filme de 2008, ele tem a mesma dupla que comparece nesse novo filme do McDonagh. É o Colin Farrell e o Brendan Gleeson. Os dois atuam muito bem. Eu só acho que a história não é desenvolvida de uma maneira que eu tenha achado tão interessante. O público tem respondido muito bem a esse filme, ele tem feito até um sucesso de bilheteria. É um drama modesto, mas ele está se saindo muito bem e as indicações ao Oscar ajudaram muito ele. Eu tenho restrições, como eu falei, a maneira como o diretor conta a história. Eu acho que os pontos de reflexão talvez não são tão desenvolvidos, pelo menos na minha percepção. Eu sei que muita gente adora o filme e coloca inclusive ele como um dos favoritos a ganhar o Oscar. Eu acho que ele já foi mais favorito no início da temporada de premiações, mas depois ele deu lugar a outros filmes. O quarto filme indicado na categoria principal é o Elvis, do diretor australiano Baz Luhrmann. Todo mundo sabe que o diretor ele tem um estilo bem específico. Muitos espectadores não gostam, acham cansativo. Eu, particularmente, gosto bastante, principalmente da edição e do design de produção, do figurino. Eu posso lembrar, por exemplo, do Romeu e Julieta, do DiCaprio, uma adaptação muito interessante que ele fez do Shakespeare, uma adaptação moderna, buscando soluções, digamos, mais contemporâneas. É um filme que funciona. O Grande Gatsby, de 2013, eu acho o filme mais injustiçado dele. Tem o DiCaprio, num dos melhores momentos da trajetória dele. O DiCaprio, naquele ano, fez o Lobo de Wall Street, que ele tinha uma grande atuação. Eu acho que é a melhor atuação dele até hoje na trajetória. E o Grande Gatsby não foi muito considerado aquele ano. Ele chegou a ganhar Oscars de melhor direção de arte e figurino, assim como Moulin Rouge, o musical famoso do Luhrmann. O Elvis, ele é uma cinebiografia, né, contando a história do cantor, do Elvis Presley, interpretado pelo Austin Butler. Muito bem. Eu acho que ele é um dos favoritos a ganhar o Oscar de melhor ator ao lado do Brendan Fraser, pela Baleia. E o Baz Luhrmann, eu acho que desenvolve muito bem com aquele estilo dele. Alguns espectadores têm certa resistência a esse estilo. Eu acho que gostar do estilo vai fazer um diferencial para apreciar essa obra. E ele fez um grande sucesso de bilheteria, mesmo sendo um drama, uma cinebiografia, o que também traz méritos para ele. O quinto indicado, esse eu acho que é o preferido do público, da crítica, de forma geral, que é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, dos Daniels. Eu, particularmente, eu não chego a apreciar muito o filme. Eu gosto do filme Um Cadáver para Sobreviver, que é o filme mais desconhecido deles. Eles conseguem trazer elementos de comédia, um pouco de sátira, mais ou menos como eles apresentam em Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Mas aqui eu acho que, para o meu gosto, a história é caótica, um pouco hermética, tentando estabelecer relações com a filosofia, o que eu acho uma qualidade respeitável da obra, mas particularmente não funciona para mim.
Eu gosto do elenco, eu gosto da Michelle Yeoh no papel principal. A Jamie Lee Curtis tem uma participação bastante lembrada por premiações. Eu não acho assim que o papel dela seja de tanto relevo, né, apesar de ser importante na trama, mas o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, com essa, com essa tentativa de encaminhar ele para um diálogo com uma espécie de Matrix dos anos 90, como eu disse, no meu ponto de vista, não funciona tanto, mas é um filme muito querido pelo público, tem um hype gigante, e eu acho que ele é um dos favoritos a ganhar o Oscar, ao lado do próximo que eu vou falar, que é os Fabelmans, do Steven Spielberg. É, é uma história praticamente autobiográfica do diretor, embora ele mude o nome da família, com aquela técnica que o Spielberg vem utilizando principalmente desde o início da década passada. Eu gosto bastante das aventuras de Tintin, eu gosto relativamente do Lincoln, uma grande atuação do Daniel Day-Lewis, mas tem alguns pontos da filmografia do Spielberg, a partir de Ponte dos Espiões, depois o Bom Gigante Amigo, The Post, que já não me agradam tanto. Ele destaca muito a técnica, ele trabalha mais ou menos com a mesma equipe há muito tempo, né? O diretor de fotografia, a trilha sonora clássica sempre do John Williams, mas eu acho que isso acabou trazendo um pouco de desgaste à trajetória do Spielberg para mim, em relação ao Spielberg dos anos 80, 90, 2000 e 70, né, quando ele teve também muitos destaques. A história eu acho boa, eu acho que o elenco, o Paul Dano e a Michelle Williams, eles contracenam com certa competência, embora eu acho que a Michelle Williams já esteja em dias melhores em outros filmes. Eu acho que ela, no papel da mãe da família, eu acredito que ela fica um pouco devendo aqui, mas também é um filme bastante apreciado pelo público. Ele tem uma homenagem muito legal a um outro diretor de cinema. Quem não viu, eu não vou dar spoiler. E é uma homenagem justa assim do Spielberg e bastante generosa, né? Mostrando como o Spielberg, além de criativo, ele também sabe retribuir autores, diretores que inspiraram a trajetória dele. Então, eu acho que é um outro filme favorito a ganhar o Oscar. O próximo indicado é o Tar. O Tar é dirigido pelo Todd Field. Ele fez Entre Quatro Paredes e concorreu ao Oscar em 2002, Oscar de melhor filme. O Tar ele tem uma atuação brilhante da Kate Blanchett. Ela faz uma música, você imagina que é uma história real, de tão bem feito que é o filme. Ele é muito original. A atuação dela é ótima, como costuma ser, principalmente nos últimos anos. Eu acho que ela cresceu muito como atriz a partir do momento que ela atuou nos filmes do Terrence Malick, O Cavaleiro de Copas, de Canção em Canção. Ela até não tem uma participação tão grande nesses filmes, mas eu acho que o Malick ele conseguiu descobrir o, o estilo mais refinado de atuação da Kate Blanchett, que sempre foi uma grande atriz, mas eu acho que ela melhorou bastante a partir daí. Eu gostei muito dela no Beco do Pesadelo, do Del Toro, eu gostei muito dela na comédia da Netflix, o Não Olhe Para Cima, que não agrada tanto, mas eu acho uma boa comédia. E aqui ela praticamente é favorita ao Oscar de melhor atriz, embora eu prefira a atuação da Ana de Armas no Blonde. Mas a Kate Blanchett, ela faz valer o filme, ele tem uma influência, eu acho principalmente do cinema dos anos 70, ali do final da década, não à toa o Martin Scorsese elogiou bastante a obra. Eu acho que lembra um pouco os filmes do Scorsese dessa época, não tanto os de hoje em dia. E é
e é uma obra bastante interessante. Eu acho que vale a pena assistir. O próximo indicado a melhor filme é o Entre Mulheres, da Sarah Polley, com a Rooney Mara e com a Frances McDormand. Esse, infelizmente, é o único dos indicados que eu ainda não assisti. Eu quero ver no cinema. Dizem que a crítica recebeu muito bem, o público também está tendo uma boa recepção. É um filme que me interessa bastante, o Entre Mulheres. O próximo indicado é o Triângulo da Tristeza. Esse é um filme do diretor sueco Ruben Östlund. Ele fez dois filmes que eu considero excelentes anteriormente. Um é o Força Maior, que estreou no Festival de Cannes e fez uma trajetória muito legal em 2014, eu acho, mas acabou não se destacando no Oscar. E o outro filme do diretor é The Square, que ganhou também a Palma de Ouro como O Triângulo da Tristeza. O Triângulo da Tristeza já é um filme que eu não gostei tanto quanto o The Square e o Força Maior. Eu acho que ele tem uma certa pretensão que ele não consegue dar conta. A primeira parte do filme, mostrando um casal jovem ligado à moda, o casal vai reaparecer depois ao longo do, da história, mas com menos destaque. Eu acho que poderia render um filme melhor, mas o diretor acaba optando por seguir outros caminhos. Ele faz uma certa sátira também em relação à sociedade, que já existia nos filmes anteriores, é uma característica dele. Ele faz isso muito bem, mas eu acho que no Triângulo da Tristeza não é o melhor momento dele, apesar de ser um filme também reconhecido, ganhou o Festival de Cannes e tem uma certa receptividade no público e na crítica. E finalmente o décimo indicado é o Top Gun Maverick, com Tom Cruise, do Joseph Kosinski. É um diretor, eu aprecio o trabalho dele desde o Tron Legado, que não é muito considerado, é considerado, aliás, bastante inferior ao original dos anos 80, mas eu acho um belo trabalho dele. Gosto de Homens de Coragem, um filme sobre bombeiros, parecendo Cortina de Fogo, do Ron Howard. E nesse novo filme, que é uma continuação de uma obra muito querida dos anos 80, dirigida pelo Tony Scott, ele consegue recuperar elementos daquela época e tornar esses elementos contemporâneos. O Tom Cruise, o Val Kilmer retornam ao filme. Eu acho que eles atuam muito bem, todo o elenco está muito bem nessa obra. É um filme que fez uma grande bilheteria, ultrapassou US$ 1 bilhão. Eu acho que pouca gente imaginava que ele fosse fazer tanto sucesso de crítica. Ele estreou no Festival de Cannes, fora da competição, e depois ele logo foi lançado nos cinemas, onde começou uma carreira brilhante. Eu também acho um dos melhores filmes de 2022. Eu acho que ele merece estar na lista, apesar de ser, digamos, visto como uma obra blockbuster que não tem tanta respeitabilidade. Eu acho que ele tem bastante qualidade. Eu acho que dos filmes aqui indicados, o Top Gun, ele está entre os meus preferidos. Eu gosto bastante do Tar, apesar dele em alguns momentos assim não ser tão, não trabalhar a emoção de forma tão legal na obra. Eu acho um pouco fria, mas o diretor ele consegue impactar com a maneira como ele filma e as imagens são poderosas, além da atuação da Cate Blanchett. Os Fabelmans eu não acho um filme que deveria estar indicado aqui na categoria principal, apesar de eu considerar bom. O Elvis é outro dos meus filmes preferidos. Eu acho a direção do Baz Luhrmann muito boa, eu acho que merece realmente. E dos filmes que eu vi, antes eu vou falar do Nada de Novo no Front. Também é um filme que eu gosto, eu acho bom, eu acho legal ele estar aqui entre os melhores, entre os indicados a melhor filme.
mas o meu preferido dos que eu assisti, eu ainda não vi o Entre Mulheres, né, como eu comentei. O meu preferido até agora é o Avatar, O Caminho da Água, do James Cameron. Eu acho o trabalho dele fabuloso nesse filme. Me surpreendeu, porque eu não sou tão fã do primeiro, de 2009. O primeiro concorreu com filmes muito superiores. Eu lembro, por exemplo, do Bastardos Inglórios, do Tarantino, mas dessa vez o James Cameron realmente não é que ele tenha me surpreendido, né? Porque ele sempre mostrou um grande talento como diretor, como cineasta, mas eu não esperava uma continuação tão boa. Eu realmente fiquei bastante feliz e fico feliz com a bilheteria, a recepção que ele teve, porque merece, é um grande filme. E dos favoritos, como eu tinha já comentado ao longo do vídeo, eu acho que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Se a academia quiser premiar uma obra mais, digamos, diferente, que tem um carinho especial do público, foi super bem recebido. O filme ele não estreou na temporada do Oscar, ele estreou há mais tempo, então ele foi ganhando um público ao longo desses meses, e as pessoas costumam gostar muito dele. Eu, como disse, eu não é um filme que me agrada, mas eu sei que ele tem bastante receptividade positiva. E o filme do Spielberg, eu acho que ele tem chance também de ganhar. Se a academia quiser, digamos, não digo homenagear o Spielberg pela carreira, porque o Spielberg não precisa de homenagem, né? Ele já ganhou duas vezes o Oscar de direção pela Lista de Schindler e pelo Resgate do Soldado Ryan, mas apenas um filme dele em toda a trajetória muito rica dele, do Spielberg, ganhou o Oscar principal, que foi a Lista de Schindler. Então, talvez os Fabelmans, eu acho que eles podem também ganhar. E depois do BAFTA, eu acho que o Nada de Novo no Front ele acabou ganhando um outro status, né? O BAFTA ele é um prêmio às vezes referencial para o Oscar, então eu acho que ele pode ganhar um pouco fôlego aí nessa corrida final até a premiação. Então é isso, é o vídeo sobre os indicados ao Oscar de melhor filme de 2023. Eu agradeço por você ter assistido. Se você gostar, curte, compartilha, e quem apreciar o canal, quiser dar um apoio, se inscreve no canal. Muito obrigado pela atenção.